A gente hoje vai começar o nosso trabalho vendo uma revisão no que diz respeito à coesão e coerência, que foi o assunto trabalhado na aula anterior. Nós vimos conceitos, não é isso? Vimos elementos coesivos e alguns detalhes em exemplos. Hoje a gente reforça com uma situação mais bem parecida, porém um pouco diferenciada. Bem parecida, porém diferenciada, só parecida. Mas aí a gente vai começar com o conceito, é isso? Que é a coesão, o que é a coerência, só que esses conceitos vão aparecer com frases, períodos, palavras, pensamentos diferenciados dos anteriores, para que a gente tenha uma reformulação a respeito dos dois elementos que formam o nosso texto, que são essenciais para a formação do nosso texto, ok? A coesão, vejam só, ligação através de conectivos. O que são conectivos? São elementos que ligam ideias entre si. Quais são esses elementos? Os principais, quais são eles, pessoal? Preposições e conjunções. Existem outros, porém, esses dois aqui é o que a gente vai se sentir mais apoiado, é o que a gente vai usar mais, com mais frequência, é o que a gente, sem perceber, faz uso dele. É isso? Então esses dois são os principais. Porém tem outros. É isso? Então, o que é a coesão? Ligação através de conectivos. Os conectivos ligam. Então, se eu perguntasse qual é o objetivo do conectivo ou dos conectivos? O objetivo deles é ligar. Isso? Ligar. E a coerência é o sentido. Observem só. É o sentido propriamente dito. Sentido de pensamentos, sentido de ideias. Então eu posso chamar isso aqui de pensamentos completos. E esses pensamentos vão estar em sequência. Essa palavra sequência é a palavra-chave. Porque onde há sequência de ideias, nós vamos dizer que há uma coerência. Ok? Coerência é o sentido de ideias e coesão são os mínimos elementos que servem para ligar essas ideias. Querendo dizer que, na nossa história das produções textuais, nós podemos ter textos com coerência e sem coesão. Porque tendo sentido, é texto. É um conjunto de palavras com sentido completo. Agora, se tiver coesão e não tiver coerência, não pode ser considerado texto. Nós vamos chamar somente um monte, uma aglomeração, um conjunto de palavras. Esse conjunto de palavras não vai significar coisa alguma se não tiver uma sequência de ideias, se não tiver sentido. Não tem sentido, então não tem coerência. Então, voltando a afirmar, podemos ter texto com coerência e sem coesão. Mas não podemos ter texto com coesão e sem coerência. O texto com coesão e sem coerência não é considerado texto. Meramente um aglomerado de palavras. Agora, tem texto que nem tem coerência e nem tem coesão. Porque, além de não ter sentido, não vai ter os elementos que ligam. Até porque vai ligar o quê? Se não tem sentido.
se não tem uma sequência lógica. Não é isso? O texto que é considerado completo vai ter o que, pessoal? Vai ter a coesão e vai ter a coerência. A esse texto nós vamos chamar de texto completo. Porém, ele pode ser incompleto, mas ser considerado texto. Qual é o texto incompleto que é considerado texto? É aquele que tem coerência e não tem coesão. Tem sentido, mas não tem os elementos que ligam essa sequência de ideias, essa sequência de sentido. Ok? Então, vejam só. Vamos trabalhar bem aqui o primeiro exemplo. Sabemos que tudo na vida tem um jeito. O ser humano jamais pode ser considerado completo. Ele tem os seus altos e baixos. Jamais faz parte da plenitude. Plenitude quer dizer pleno, é completo. Tanto vai dizer a palavra completo, como eu chamar pleno. Você é pleno, você é completo. Por que eu destaquei o verbo saber, a palavra sabemos? Preste bem atenção, pessoal, porque nós vamos trabalhar dissertação e é prioridade que trabalhemos os nossos textos usando a primeira pessoa do plural. Nós sabemos, nós costumamos fazer isso, nós enxergamos tudo de perto, nós fazemos e nós acontecemos. Mas você repetiu uma sequência de nós, não, eu só estou dando exemplo de que é importantíssimo que nós usemos a primeira pessoa do plural dentro dos nossos textos. Ok, pessoal? Primeira pessoa. Por isso que eu destaquei o nós, o sabemos. Vejam só que não tem o nós. Aqui está como se fosse um sujeito oculto. Ok? Então vejam só. Sabemos que tudo na vida tem um jeito. O ser humano jamais pode ser considerado completo. Ele tem os seus altos e baixos. Jamais faz parte da plenitude. O que nós temos aqui, pessoal? Um texto com coerência, um texto com coesão, um texto com coerência sem coesão com coerência, ou um texto completo. Observe. Está faltando o que aqui, pessoal? Nesse pequeno texto. Está faltando o quê? Vamos para o segundo texto. Eu só repeti o escrito, o conjunto de ideias desse primeiro texto no segundo texto. Sabemos que tudo na vida tem um jeito. O ser humano jamais pode ser considerado completo. Ele tem os seus altos e baixos. Jamais faz parte da plenitude. Observe que nesse aqui, ele está bem ligadozinho junto às palavras. E nesse aqui, eu deixei um espaço para que nós coloquemos o que? Os conectivos. Ou, melhor dizendo, os fragmentos, as minúsculas palavras, os conjuntos de minúsculas palavras que servem para fazer a ligação, não é isso? Entre os pensamentos, entre as ideias. Observe que a ideia ou as ideias estão se referindo ao mesmo assunto. Qual é o assunto? O ser humano. O assunto aqui é o ser humano. O assunto aqui é o ser humano. Aqui está do jeito daqui. Só que essa aqui nós estamos deixando o quê? Um espaço. Viu? Olha aqui. Esses espaçozinhos aqui, eles vão pedir os conectivos. Que são os conectivos? Os elementos que ligam as ideias. Esse aqui tem um conjunto de ideia formado, tem sentido, mas não tem a ligação. Se tem sentido e não tem a ligação, nós vamos chamar texto.
ele tem coerência, não é isso? Não tem coerência, não tem a sequência de sentido, começou de um jeito e terminou do mesmo jeito. Começou falando uma coisa e terminou falando da mesma coisa. Então, tem coerência, tem coesão, tem os elementos que ligam aqui? Não tem. Então, nós temos um texto sem coesão. Então, nós temos aqui um texto com coerência e um texto sem coesão. Ele tem coerência porque tem sentido. O que foi escrito aqui tem sentido. Mas não tem coesão por quê? Porque está faltando os elementos que ligam essas ideias. As ideias estão formadas. Qual é a primeira ideia? Sabemos que tudo na vida tem um jeito. Não é isso? Qual é a segunda ideia? O ser humano jamais pode ser considerado completo. Qual é a terceira ideia? Ele tem os seus altos e baixos. Eles quem? Ele quem? O ser humano. E a outra, jamais faz parte da plenitude. Então aqui nós temos uma sequência de ideias. Quando temos a sequência de ideias, nós temos coerência. Mas não temos os elementozinhos que ligam essas ideias. Está faltando a coesão. Sem coesão. Está faltando sem coesão. Agora vamos fazer com que esse texto aqui é completo. Ele tem coerência, mas não tem coesão. Ele é completo? Não. Mas ele é texto. Ele é texto por quê? Porque tem coerência. E todo escrito que tem sentido, nós chamamos de texto. Todo escrito que tem sentido, que tem um sentido, que você lê, que você ouve, não é isso? E compreendeu, fez com que seja compreendido, ele é chamado de texto. Tenha ou não coesão. Então aqui nós temos um texto coerente e não coesivo. Um texto com coesão e não sem. Um texto com coerência sem coesão. Ele não é completo, mas ele é texto. Nós vamos chamar isso aqui de texto 1. Ok? Vamos fazer com que esse texto 1 se torne um texto completo. Nós vamos chamar isso aqui de texto 2. Ele, aqui está faltando a coesão. Tem coerência. Aqui é o mesmo texto. Sabemos que tudo na vida tem um jeito. O ser humano jamais pode ser considerado completo. Ele tem os seus altos e baixos, jamais faz parte da plenitude. Primeiro texto, quer dizer, primeiro pensamento, sabemos que tudo na vida tem um jeito. Segunda ideia, o ser humano jamais pode ser considerado completo. Terceira, ele tem os seus altos e baixos. Quarto, ele jamais faz parte da plenitude. Por que eu disse ele? Porque nós estamos nos referindo ao ser humano. Mas por que não apareceu ele aqui? Porque nós já temos ele aqui e nós temos que evitar repetição. Ok? Não podemos, temos que fazer o jogo de cintura para que não apareçam palavras repetidas. Lógico que vai aparecer. Mas você tem que fazer o possível, fazer o seu jogo de cintura o máximo para que não apareça. E para que não apareça, o que você deve fazer? Fazer um jogo de substituição. Substituir uma palavra por outra sinônima, ou seja, que tem o mesmo sentido, ok? Então vamos lá, vamos preencher. Nós vamos botar o que agora, pessoal? Nós vamos botar o que? Os conectivos para fazer com que esse texto se torne
completo. Ok? Vamos lá. Sabemos que tudo na vida tem um jeito. O que é que eu botaria aqui? Vamos botar, ó, uma conjunçãozinha. Pois o ser humano jamais pode ser considerado completo. O que é que eu botaria aqui? Eu posso botar aqui dizendo assim: uma vez que, aquela conjunção, uma vez que ele tem os seus altos e baixos. E ao I. O I é outro conectivo, que é uma conjunção de soma, aditiva, soma, não é isso? O I pode ser preposição e pode ser uma conjunção. Quando ele é preposição? Quando ele serve só para ligar uma palavra a outra. Por isso você disser assim, José e Maria. São duas palavras. A primeira palavra é José e a segunda é Maria. Não tem oração, porque não tem verbo. Então, quando o I liga uma palavra a outra, é uma conjunção. Quando ele liga uma oração a outra, no sentido de somar, de aumentar, de acrescentar, nós vamos chamar de conjunção aditiva. Eu digo assim, ó, Maria dança e estuda. Então nós temos duas frases. A primeira, Maria dança, e a segunda, Maria estuda. Está sendo ligado pela conjunção. Então nós preenchemos o sentido aqui, ó. Vejam só. Sabemos que tudo na vida tem um jeito, pois o ser humano jamais pode ser considerado completo, uma vez que ele tem os seus altos e baixos, e jamais faz parte da plenitude. Então, aqui nós temos o que? Aqui, pessoal, temos um texto completo. Por quê, pessoal? Nós temos sentido, o texto tem sentido e o texto tem coesão. Então, ele é completo quando ele tem sentido e quando ele tem coesão. Sentido são as sequências, são os elementos entre si que iniciam um pensamento e terminam naquele mesmo pensamento. E a coesão são os fragmentos, são os conectivos propriamente ditos, que têm como objetivo ligar as ideias. Então, quais são os conectivos que apareceram aqui? Pois é uma conjunção, uma vez que é outra conjunção, e o I é uma outra conjunção. Se o I fosse a preposição, ainda daria. Mas só que aqui não vai poder ser, porque está ligando uma oração à outra. Só seria uma conjunção se ligasse simplesmente uma palavra a outra. Então nós temos aqui um texto coerente, sem coesão. Ele é coerente e não coeso. A gente chama assim. Aqui nós temos no texto 2 um texto completo. Por que esse texto completo? Porque ele tem tanto sentido quanto a coesão. Ok? Vamos para o outro texto. Saí cedo de casa, pois o padre também comprou um livro religioso, porque precisava de um transporte para andar e os alunos não querem estudar. E aí, pessoal? O que foi que você achar? Qual é a primeira frase? Primeira oração, saí cedo de casa. Qual é a segunda oração? O padre também comprou um livro religioso. Terceira oração, precisava de um transporte para andar. A próxima, os alunos não querem estudar. Tem sentido? Não. Não tem sentido, ó. Saí cedo de casa, o padre comprou um livro religioso, tem nada a ver a minha saída com a compra do livro do padre, porque precisava de um transporte para andar.
O padre comprou um livro porque precisava de um transporte. Ele ia andar, não tem nada a ver. A gente diz assim. Quando não tem coerência, a gente diz assim, não tem nada a ver. É o nosso linguajar típico. Aí o outro, os alunos não querem estudar. O que tem nada a ver a minha saída de casa com a compra do livro do padre, com a bicicleta dele, o transporte para andar e os estudos dos alunos? Tem nada a ver. Então o que, pessoal? Não tem sem coerência. Não tem coerência porque não tem sentido. Ok? Agora aqui, pessoal, vamos lá. Tem conectivos? Tem os elementos que ligam? Tem ou não tem, pessoal? Preste atenção. Qual é a primeira oração? Sair cedo de casa. Tem elementos que ligam ou não tem? Qual é ele? Pois. Isso aqui é chamado de conectivo. O padre também comprou um livro religioso. Porque tem conectivo? Tem. Isso aqui também é chamado de conectivo. Precisava de um transporte para andar. E o I é um outro conectivo. Tem conectivo, mas não tem sentido. Então tem coesão, mas não tem coerência. Então esse texto é sem coerência e com coesão. Aí eu acabei de dizer, ele é considerado texto? Ele é considerado texto, pessoal? O que é que precisa para que um conjunto de escrito seja considerado texto? É preciso que ele tenha coerência. Tem coerência? Não. Então eu nem posso chamar isso aqui de texto. Eu vou chamar isso aqui de quê? Aglomeração de palavras. Não tem sentido. Se não tem sentido, não posso considerar texto. É simplesmente uma aglomeração de palavras. Quando eu disse não tem sentido, é porque não tem coerência. E volto a dizer, um texto pode ser considerado texto sem coesão, sem os elementos que ligam, mas não pode ser considerado texto sem coerência. Aí eu digo para vocês, por que é que existem os zero, as notas zero nos concursos e vestibulares? É porque na grande maioria, eu não estou totalizando, mas na grande maioria não existe texto, simplesmente uma aglomeração de palavras. Então, no nosso próximo momento, nós vamos trabalhar texto e vocês vão me ajudar produzindo esses textos, ok?